Olá, amigos da Sociedade Espírita Irmã Rosália. Meu nome é Mônica e no dia de hoje vim compartilhar com vocês a lição do capítulo 9 do livro Abençoa Sempre, um livro do Espírito Emmanuel pela psicografia do nosso irmão Chico Xavier. O título da lição é Com a Bênção do Cristo. Com a bênção do Cristo na própria alma, nosso irmão diz, nós temos a luz. A luz que extingue a sombra, que aplaca o sofrimento. Ele nos diz que à frente dos que nos rogam socorro, aqueles que estão em momentos de ignorância, de grandes aflições e sofrimento, nós podemos amparar. Esse é o pedido de nosso irmão nesse texto, que possamos amparar sempre. Emmanuel nos pede que nos lastimemos, que não acolhamos a ideia de que não somos nada, não acolhamos o cansaço, o esmorecimento, que temos no altar do nosso próprio espírito as bênçãos de Deus nosso Pai, e que a harmonia do céu poderá nos abençoar os dias à medida que nos estendamos para Ele, à medida que nos estendamos aos nossos dons de espíritos eternos, dons que são daqueles espíritos que podem estender os braços para auxiliar, dons que diz respeito ao amor, à fraternidade, à caridade. Dom esse, meus irmãos, que todos nós guardamos em nossas almas. Emmanuel nos diz que não devemos procurar o Cristo somente nos momentos de dor e sofrimento. Emmanuel nos diz: não procures o Mestre tão somente para pedir. Não lhes recorde a generosidade apenas no escuro instante do pessimismo, quando o sol se afigura apagado e a vida parece envolta em cinza e fumo. Muitas vezes é comum, irmãos, lembrarmos de Jesus, lembrarmos de Deus nosso Pai nos momentos de dor e sofrimento. É quando o nosso coração se volta pedindo auxílio. Mas nosso amigo nos lembra, não devemos lembrar do Cristo somente nos instantes de dor, somente nas horas mais difíceis. E por que não somente nas horas mais difíceis? Porque Jesus nos espera o coração todos os dias, para que de nossos sentimentos, de nossas palavras, de nossas mãos, possam sair o tesouro da Boa Nova, ou seja, a luz do Evangelho, em palavras, em sentimentos, em ação. Todos nós temos a condição, a centelha divina que foi colocada em nós por Deus nosso Pai. Todos nós temos a possibilidade de consolar, de auxiliar, de levar harmonia e esperança àqueles corações que convivem nessa vida conosco, todos aqueles que nos rodeiam, que nos buscam em seus momentos mais difíceis, na família, nos locais de trabalho, nos locais de estudo, na convivência social, onde estivermos. Todos nós temos essa condição de sermos partes do Evangelho do Cristo, partes da sua boa nova, ou seja, da mensagem do amor. Nosso Mestre Jesus, meus irmãos, nos solicita os braços na construção do reino de Deus aqui na terra. Ele solicita a nossa ajuda, o nosso envolvimento, o nosso esforço para melhorar as condições de vida que temos aqui. É por essa razão que desde sempre Jesus é o sagrado do eterno amor. Ele traz para nós a lei sublime, a lei do amor, do perdão. Emmanuel pede que pensamos nisso e jamais nos sintamos cansados ou inúteis para auxiliar quem quer que seja. Dentro de nossas possibilidades, meus irmãos, podemos fazer muito uns pelos outros. Nessa lição, meus irmãos, Emmanuel nos diz sobre a morte, que devemos compreender a morte como ressurreição na vida imperecível, ou seja, na vida espiritual. O corpo morre, mas o espírito sobrevive e volta à nossa verdadeira pátria, o mundo dos espíritos, o mundo espiritual. E para os que souberam fazer luz em si mesmos, e não ignores que o amor cobre a multidão de nossas próprias faltas. Se, meus irmãos,
caminhamos nessa vida, nos esforçamos para ser luz, como Jesus nos ensina. Tudo aquilo que plantamos, que semeamos, que servimos, levaremos em forma de virtudes para o nosso retorno à vida espiritual. Se, meus irmãos, compreendermos o Evangelho como possibilidades de trabalho e de renovação de nossas almas, como instrumento, luz como guia para o nosso caminhar aqui na Terra, para a nossa evolução espiritual, sejamos, meus irmãos, como Jesus, servidores da fraternidade, para que a fraternidade, como anjo celeste, se faça guardiã de nossa alegria. Esse é o pedido desse irmão querido, nosso irmão Emmanuel, dentro dessa lição, nesse livro de psicografia de Chico Xavier. Emmanuel nos lembra a palavra de Jesus, irmãos. Ide pregai, como ele nos ensinou. Pregai pelo exemplo, pelo amor. Ele nos lembra que somente pela cartilha dos nossos próprios testemunhos de fé nós poderemos contemplar a bondade do Cristo, seguir-lhe os passos e compreender a sua infinita grandeza. É uma lição muito bonita neste livro, meus irmãos, e que traz importante reflexão para todos nós. Que Jesus possa abençoar a semana de todos com muita paz, muito amor. Que possamos juntos refletir sobre essas lições e trazê-las para a nossa mente, para o nosso coração, para as nossas ações no dia a dia.